Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Marta recebe Jesus em sua casa e Maria senta aos pés de Jesus e para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E queridos, a palavra do Senhor ela nos mostra que tanto Maria como Marta fizeram aquilo que de alguma forma era certo, porque Marta estava cuidando da sua casa, preparando a sua casa para que a casa não ficasse um chiqueiro, para que a casa não ficasse desorganizada, porque é importante cuidar da nossa casa. Só que Maria também estava certa de parar para ouvir. Porém que Marta, ela estava ocupada com suas muitas coisas. E recebendo Jesus, ela não parou para ouvir, não parou para ter um momento de comunhão com Jesus. E queridos, uma coisa que nós temos que aprender, principalmente nesses últimos tempos, é parar para ouvir, é saber a hora certa de fazer todas as coisas. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a gente vive dizendo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro, mas a gente tem sempre tempo para mexer no celular, para ficar em rede social, para jogar um joguinho. Nós sempre temos tempos para fofocar da vida de alguém, nós temos tempo para assistir programas ilícitos, nós temos tempo para tudo, só não temos tempo para Jesus. E já vi muitas pessoas que acordam pela manhã, já de madrugada, e começa a fazer suas coisas, termina o dia e ainda está fazendo suas muitas coisas e não tira um tempo para Jesus. Não tira um momento para ter comunhão com Deus. Não tira um momento para ouvir a voz de Deus. A gente sempre quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não vai atrás de ouvir a voz de Deus. A gente não procura ouvir a voz de Deus. A gente não dá espaço para que Deus possa falar. E usando essa palavra, eu quero trazer para vocês uma experiência que eu vivi com Deus há uns poucos anos atrás, onde Deus, ele queria falar algo comigo e pela madrugada eu dormindo e escutei como se fosse uma pessoa correndo de tênis em algum lugar, fazendo aquele barulho irritante que os tênis faz. E aí eu acordei, perguntei quem era, quem estava lá, mas ninguém respondeu e eu não vi nada, não ouvi mais nada e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu já estava sentindo no coração que era para me orar no meu quarto. Tanto que Deus, ele permitiu que neste dia eu estivesse lá no segundo andar da minha casa, que lá era o meu quarto, e todo mundo desceu para o primeiro andar. E eu sempre costumo acordar antes de todo mundo da casa para que eu possa ter o meu momento com Deus sem interrupções. Só que nesse dia, todo mundo já estava acordado, mas todo mundo desceu lá para o primeiro andar, aqui para o primeiro andar. E eu fiquei lá no segundo sozinha. E eu tive a oportunidade de ter o meu momento com Deus. Mas eu, teimosa do jeito que eu fui, eu falei com Deus, Senhor, hoje eu quero orar lá fora, no terreiro, lá no quintal, a céu aberto. Só que a vontade de Deus foi que eu orasse dentro do meu quarto. E eu, teimosa, fui colocar meu sapato no meu pé e Deus não permitiu que o sapato entrasse no meu pé. E eu continuei tentando colocar o sapato e o sapato que não entrava de jeito nenhum.
E aí eu, pirracenta, eu joguei o sapato de lado, desci aqui pro primeiro andar. E eu, fingindo como se nada tivesse acontecendo, comecei a conversar com Deus, perguntando ao Senhor onde que ele estava e não sei o que tem, fui falando um monte de coisa, até que no fim do dia eu fui dormir e de madrugada eu escutei a voz de Deus dizendo: eu estou aqui. Ou seja, Deus estava lá a todo momento, a todo tempo, esperando que eu parasse um tempo para ouvir. Mas não parei para ouvir e acabou que eu fiquei sem saber o que Deus queria falar comigo naquele momento. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fiz uma oração que eu não lembro o que foi que eu disse, mas através dessa oração Deus começou a me responder através da palavra. E sobre o mesmo assunto que eu tinha orado a Deus, eu abri a Bíblia e estava escrito exatamente sobre aquilo que eu tinha dito na oração, naquela passagem que eu li. E, queridos, a gente sempre fala: Senhor, fala ao meu coração segundo a tua vontade e não a minha. Mas será que a gente quer mesmo ouvir a voz de Deus? Será que a gente quer mesmo saber o que Deus quer falar aos nossos corações? Porque é muito fácil se alegrar quando aquilo que Deus fala é coisa que nos alegra. Mas e quando é para o nosso confronto? Mas e quando é para nos corrigir? Será que a gente se alegra? Será que a gente glorifica a Deus nesses momentos? E até que, desde esse dia, o próprio Deus foi me moldando, foi me direcionando nos meus momentos devocionais. E hoje, quando eu oro, Deus ele me confirma aquele assunto na palavra, e através da oração e da palavra Deus me dá entendimento. E essa palavra ela nos mostra a importância de parar para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes pode até ser que a palavra que Deus quer liberar sobre as nossas vidas é palavra de livramento, é palavra de um alívio, é palavra de confronto, sim, mas para nos moldar. E Marta não estava errada de cuidar da sua casa, cuidar dos seus afazeres, mas ela estava fazendo em um momento meio que errado, porque aquele momento era o momento de parar para ouvir Jesus. E a palavra do Senhor ela nos diz que Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Queridos, vamos passar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Que a gente saiba o que é a nossa prioridade em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor ela nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas. A colocar, sim, a nossa família também com prioridade, mas Deus acima de tudo. Porque, como a palavra do Senhor ela nos diz, em Mateus 19, se não me engano, que aquele que deixa seu pai e a sua mãe, seus irmãos, que deixa todo por amor a Cristo, esse ganha a vida eterna. Esse tem seu lugar garantido na eternidade. Esse tem uma vida longa e próspera espiritualmente com Deus. Queridos, que a gente guarde essa palavra em nossos corações e que a gente reflita o que é a nossa prioridade hoje. O que nós temos dado prioridade? O que nós temos nos ocupado? Se é com aquilo que é importante para nós ou com aquilo que é importante para Deus. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos refletir enquanto ainda é tempo. Para que no fim a gente não venha se arrepender
quando já for tarde demais. Em nome de Jesus, amém?